Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. Deus é fiel. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 31 diz: Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O pai que soube e o pai que sabe perdoar. Esse versículo 31, Lucas capítulo 15, esse contexto fala de uma parábola que o nosso Senhor Jesus contou, do filho pródigo. Uma parábola que, juntamente com outras duas, ela destaca uma verdade: buscar o que se havia perdido. Todos nós sabemos da fragilidade do ser humano. Os nossos filhos, sendo humanos, podem pecar, podem errar. E Deus estará trabalhando nas vidas deles para que se arrependam e se voltem para seus pais. Precisamos, por isto, nos preparar para o perdão. Vejamos, nesse contexto, como este pai soube se preparar para o perdão. E eu quero destacar o primeiro ponto. Esse pai tinha tudo para ser um pai amargurado, crítico e cheio de autocomiseração. É ou não é? Kenneth Bailey afirma no seu livro A Poesia e o Camponês exatamente assim. Mas o fato notável é que, pelo que me chegou ao conhecimento, em toda a literatura do Oriente Médio, sem contar esta parábola, desde os tempos antigos até o presente, não há nenhum caso de algum filho, isso, mais velho ou mais jovem, que tenha pedido a sua herança ao pai que ainda estava gozando de boa saúde, ou seja, que o pai ainda estivesse vivo. Podemos ver a gravidade do erro deste filho. Quando nos lembramos que certo discípulo queria seguir a Jesus, porém pediu uma condição, a de poder primeiro sepultar o seu pai. Lembra disso? E outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me ir sepultar a meu pai. Mateus 8:21. Com isso nós vemos literalmente como é grande o respeito que um filho, naquela época, e é preceito bíblico, tinha que ter por seu pai. Respeito, honra. Este acontecimento poderia ter trazido muita amargura ao coração do seu pai. O erro do filho pródigo foi o de querer apressar as coisas. Isso, apressar. Aliás, jovens costumam, mais do que outras faixas etárias, querer apressar as coisas, não é? E foi um erro do filho pródigo querer apressar as coisas. E nos dias de hoje não é diferente. Os jovens continuam a cometer o mesmo erro. Deus, na sua sabedoria, ordenou um crescimento paulatino para a vida. É o nascimento, é o crescimento, é a preparação e por aí vai. Quando alguém tenta apressar as coisas, irá sofrer as consequências. O filho pródigo não estava estruturado psicologicamente, emocionalmente, para receber uma fortuna imediatamente. Claro que não. Este tem sido o problema da sorte, nas loterias, nos jogos, no dinheiro fácil, que tanto tem arruinado a vida dos seus ganhadores. O pai do filho pródigo poderia agora estar com o seu coração cheio de amargura e ressentimento. Triste estava, por certo. Poderia cair numa obsessão, poderia dizer a todos que ele encontrasse: meu filho não esperou que eu morresse, abandonou-me quando estou caminhando ainda para a velhice. Tudo que ajuntei para ele foi gastar de maneira leviana. Mas para nossa surpresa, este pai não deixou de maneira nenhuma que o ressentimento tomasse conta do seu coração. Um outro ponto a destacar nessa mensagem: o pai do filho pródigo não cultivou ódio em seu coração. Cultivar, alimentar o ódio. Enquanto o filho mais novo estava longe de casa, era de se esperar que este pai estivesse cultivando ódio em seu coração, porque é normal do ser humano. Mas pela sua reação, quando o filho voltou, ele estava cultivando o amor, estava cultivando a compaixão e a misericórdia. Foi exatamente por este motivo que ele pôde receber o filho de volta e perdoá-lo. O que você está cultivando em seu coração? Enquanto aquele filho rebelde está fora de casa,
saiba que Deus está trabalhando no seu coração para levá-lo a um arrependimento e uma volta. Quantas e quantas vezes, quantos e quantos lares os pais não se preparam para este momento? Deus deu a oportunidade da reconciliação, da volta e do arrependimento, mas foi perdida porque o pai esteve cultivando o ódio e nunca cultivou compaixão em seu coração. Um outro ponto que eu quero destacar para você: o que levou o filho pródigo a voltar? Eu sempre ouvi, desde a minha idade tenra, que um animal, um gato, desses aí, gatos de armazém, sem dono, quando ele chega em um quintal, em uma casa, quando ele é bem tratado, o que acontece? Ele volta, ou até mesmo ele nem vai embora, não é verdade? Ele é bem tratado, você põe um pires com o leite ali, ele sabe que ele teve amor, teve alimento, e ele vai voltar. Por incrível que pareça, foi o pai, não foi a amizade do seu irmão, de maneira nenhuma. O filho pródigo conhecia o pai que tinha, pois a reação de seu pai na sua saída de casa contribuiu que ele tivesse coragem de voltar. Não houve briga, explosão de ira, maldição, nada. O pai cooperou para que o filho pudesse sair em paz. Poderia dizer, ele deixou a porta aberta para o filho voltar. E como deixou? E o filho pródigo sabia disso. Certo jovem havia saído de casa, agora estava arrependido e queria voltar. Em primeiro lugar, escreveu uma carta para o seu pai dizendo do seu arrependimento, do seu desejo de voltar. Na carta, ele disse que passaria de trem em frente à sua casa. E se seu pai lhe desse o perdão, então que colocasse uma bandeira branca em frente da sua casa. Assim, ele desceria da estação seguinte e voltaria. Diz a história que seu pai colocou não uma, mas várias bandeiras, vários lençóis brancos, cobriu toda a casa. O pai estava cheio de perdão. Mas o filho pródigo foi diferente. Não escreveu, não pediu sinal de aceitação de seu pai. Ele confiava no pai que tinha. Uma outra coisa que acontece nos nossos dias: as nossas muitas atividades, os nossos muitos problemas de adulto, de pais, reuniões, inclusive até religiosidade, esquecemos de ser pessoas de confiança dos nossos próprios filhos. Se você não é pai, que teu filho confie em você, você pode ter certeza que ele não vai confidenciar um segredo, um assunto importantíssimo a você. Ele vai confidenciar a um colega de rua que não tem maturidade e não tem coisa boa para oferecer. Então que você possa criar uma situação onde seu filho possa confiar em você, porque acontecem muitas coisas. Quando o filho vai contar, revelar um erro que cometeu, o que o pai faz em primeira instância é bater, repreender, castigar imediatamente sem explicar, sem mostrar amor, perdão. É claro que no momento oportuno, é bíblico, você dá uma varada com amor, mas o que nós temos visto nos dias de hoje são filhos que não confidenciam suas coisas para os seus pais porque simplesmente não confiam nos seus pais. E mais um detalhe importante, meu irmão, minha irmã, para finalizar: o perdão do pai. Veja como o pai percebeu no versículo 20, que diz assim: levantando-se, foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. Estando ainda longe, seu pai o contemplou, seu pai o viu. Isso mostra, querido, que seu pai teve tempo de raciocinar, de lembrar de tudo que este filho tinha feito. Toda a sua ingratidão, seu erro, deu tempo para ele tomar a decisão de se tornar indiferente, frio, e de pensar consigo mesmo: agora chegou a minha vez. Não foi isso que aconteceu, não, meu irmão. Não foi isso. Foi ao contrário. E toda a ação do perdão partiu do pai. Quando o pai o viu, encheu-se de compaixão, não de ódio ou de vingança. E com isso, é o pai quem corre ao encontro do filho. É o ofendido em busca de quem o havia ofendido. Você já percebeu? Foi o ofendido que foi abraçar aquele que o ofendeu. E muitas vezes nós, cheios de nós mesmos: não, eu não vou até ele não, porque foi ele que me ofendeu. Mas o ensinamento de Jesus não é esse. Diz que você tem que ir atrás
daquele que o ofendeu e reatar o companheirismo, a amizade e a irmandade através do perdão, mesmo que você seja o ofendido. Meu irmão, quando o pai viu o filho e ficou movido de compaixão, não tenha dúvida, o ofendido em busca de quem o havia ofendido. E ainda mais, lançou-se ao pescoço e o beijou. Com isso mostra também que não havia nenhum impedimento para o perdão. E o mais difícil é que o pai faz agora. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa para vesti-lo, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Versículo 22. Quantas vezes também nós queremos perdoar de forma parcial? Eu te perdoo, mas suma da minha frente. Eu te perdoo, mas não quero te ver nem pintado. Eu te perdoo, mas não se aproxime de mim. Isso não é perdão? Não, não é. E quantas vezes as pessoas dizem assim: tudo bem, eu posso te perdoar, mas nunca mais confiarei em ti. Não foi isso que o pai fez. O pai perdoou, e foi um perdão completo. Foi um perdão total. Perdão parcial não serve para Deus, de maneira nenhuma. Perdão condicional: eu só te perdoo se você fizer isso ou aquilo. O perdão é pleno, é total. E se você não está conseguindo perdoar, peça a intervenção de Deus, que Ele é poderoso para mover o seu, o meu e os nossos corações. Senhor Deus, nós te amamos, reconhecemos o teu amor, o teu senhorio em nossas vidas e temos convicção, Senhor. Não falamos apenas de lábios, mas temos certeza, porque já passamos por situações difíceis, onde, Senhor, de nós mesmos não temos nenhuma condição e nem vontade mesmo de perdoar aquele que nos ofendeu. Mas o Senhor nos ensinou: aquele que não perdoar o próximo, o Pai Celestial também não o perdoará. Isso é sine qua non, é uma questão de vida ou morte. Portanto, Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus para nós termos a graça do alto de cima para perdoar quem quer que seja, nosso cônjuge, irmão, parentes, filhos. Não importa o tempo, mas se não houve o perdão, a ferida vai continuar ali. E o Espírito Santo de Deus, que revela todas as coisas, vai te mostrar se é isso que está te impedindo de crescer, caminhar, germinar, florescer e frutificar. Que o Senhor possa te ajudar agora, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, cada ouvinte nessa necessidade em particular. No nome de Jesus oramos. Amém. Você acabou de ouvir Mais Que Palavras,